Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que toda segunda-feira pela manhã propõe uma reflexão sobre a vasta cultura bíblica, atualizando assim algum conhecimento e proporcionando um pouco de crescimento pessoal. 2020, episódio número 11. No início do meu ministério sacerdotal, algumas vezes, em diálogos, aconselhamentos, algumas pessoas me fizeram essa pergunta: Frei, o que eu faço? E a minha resposta sempre foi: não sei. Ou seja, eu posso dizer algo a você, mas a escolha é sempre tua. Eu não posso escolher por você. Obviamente, nós somos seres sociais, a interação com outras pessoas, com outras experiências nos ajudam. Essa troca de opiniões é fundamental para ter, sim, uma possibilidade de escolher melhor. Porém, a opinião alheia e a opinião de outra pessoa não pode ser uma bússola na minha vida. A opinião dos outros não pode ser sempre a minha decisão. Eu posso ouvir, me basear nessas opiniões, mas repito, a escolha é sempre minha. Por isso, é importante se perguntar até que ponto a opinião alheia tem um peso nas minhas escolhas, decisões, na imagem que eu procuro transmitir da minha pessoa aos outros. E isso reflete também diante de situações negativas, como as críticas. Quando a opinião de outra pessoa não é aquela que eu esperava, é muito diferente, eu me isolo, sofro, discuto, brigo. Por isso que o podcast de hoje quer refletir sobre o seguinte tema: será que a opinião dos outros é tão importante? Um texto bíblico. Para refletir sobre esse tema, eu proponho o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, dos versículos 1 ao 18. Tenham o cuidado para não praticar bons atos diante das pessoas só para serem vistos por elas. Se vocês estiverem agindo assim, não vão receber nenhuma recompensa do Pai que está nos céus. Quando você fizer uma doação a uma pessoa necessitada, não toque a trombeta em público nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, só para serem elogiados pelos outros. Eu digo que eles já receberam a recompensa. Você, pelo contrário, quando for ajudar alguém, não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Assim, o Pai que vê no segredo vai te recompensar. Quando você fizer uma oração, não fique de pé nas sinagogas e nas esquinas como fazem os hipócritas, só para serem vistos pelos outros. Eu digo que eles já receberam a recompensa. Você, pelo contrário, quando for fazer uma oração, entra no quarto, fecha a porta e converse intimamente com o Pai que vê no segredo e vai te recompensar. Quando você fizer um jejum, não fique com o rosto triste como fazem os hipócritas, só para serem vistos pelos outros. Eu digo que eles já receberam a recompensa. Você, pelo contrário, quando for fazer um jejum, unja a cabeça e lave o rosto para que ninguém perceba que você está jejuando, mas apenas o Pai que vê no segredo e vai te recompensar. Um café ajuda a refletir. Jesus era um judeu. Ele estava inserido numa cultura caracterizada pela teocracia, ou seja,
as normas religiosas tinham também um peso civil. Por isso que quando Jesus fala desses 3 pilares da fé judaica, a oração, o jejum e a doação, eu prefiro usar até a palavra doação ao invés de esmola, porque para nós esmola pode soar um pouco negativamente. Quando Jesus fala disso, ele fala de algo que vai muito além do aspecto religioso, justamente porque naquela época isso também era visto como obras sociais, se nós quisermos utilizar um linguajar do dia de hoje. Esses 3 pilares não são somente religiosos, são civis, sociais, praticamente caracterizam as relações entre as pessoas. Jesus não critica as 3 obras, mas o modo de fazer essas 3 obras. Porque aqueles que ele chama de hipócritas estão fazendo algo muito bom, muito importante, mas de um modo errado. Querem só mostrar uma imagem, se aparecer diante das outras pessoas. Essa necessidade de aprovação dos outros é que caracteriza esses hipócritas e que nós podemos chamar de efeito holofote. Eu quero que todas as atenções estejam miradas à minha pessoa. Porque quem fazia isso era visto como um bom judeu. Então, para que eu seja bem visto no aspecto religioso e civil, eu quero que os outros vejam que eu estou fazendo oração, que eu estou fazendo doação e que eu estou fazendo um jejum. É interessante que Jesus coloca como comparação essa ação dos hipócritas e dos discípulos. Enquanto que os hipócritas querem o efeito holofote, fazem tudo em público para receber a recompensa das outras pessoas, Jesus faz o contrário para os discípulos. Façam tudo isso em segredo, para que ninguém veja que você está fazendo, porque a tua recompensa não vai vir das pessoas ao teu redor, mas vai vir do Pai Celestial. Na verdade, os hipócritas que Jesus descreve são pessoas que querem se vangloriar. Você viu como eu fiz uma oração muito bem feita? Você viu como estou jejuando? Olha o meu rosto triste, abatido. Você viu, talvez, a boa ação que eu fiz, aquela doação para uma pessoa necessitada? Esses hipócritas se adaptam praticamente à opinião comum. Querem fazer algo para que os outros vejam, talvez até para copiar outros hipócritas que estão fazendo a mesma coisa. Eu vi que aquilo deu resultado para alguém, eu vou lá e faço igual. Ctrl+C, Ctrl+V. As minhas decisões eu estou tomando conforme as expectativas das outras pessoas, correndo o risco até de nem parar para pensar o efeito daquelas ações e se eu estou fazendo realmente algo bom para mim, não me preocupando tanto com aquilo que os outros vão pensar. Essa natural necessidade de aprovação que nós temos indica, de certo modo, um pouco de insegurança, porque os hipócritas, naquele momento, estão se apoiando em ritos, estão se apoiando em algo que todos fazem, mas nem param para se perguntar por que estão fazendo aquilo. E se a opinião dos outros não reflete aquilo que eles esperam, essa insegurança aumenta ainda mais. E a partir do momento que alguém poderia dizer ao hipócrita: parabéns por aquilo que você fez, essa sensação de falso bem-estar vem daquela recompensa que eu esperava do outro. Mas a recompensa que eu espero do Pai Celestial, essa daqui é a que provoca o verdadeiro bem-estar e dá sentido a esses 3 pilares da cultura judaica, tanto a nível religioso quanto social e civil. É óbvio que a opinião das outras pessoas é importante, mas cada um faz as suas experiências, cada um tem o seu modo de agir.
E por isso que nós temos tantos pontos de vista diferentes. A nossa realidade social nos leva cada vez mais a ter pessoas que pensam de um modo diferente. E se eu quiser agradar a todo mundo, levando esse peso da opinião alheia, chega num momento que é um peso tão grande que se torna praticamente impossível de ser carregado e não vai ter recompensa nenhuma. Por isso que Jesus dá muito peso à opinião pessoal nesse caso. Eu faço algo que é bom porque é bom, não porque eu quero copiar ou agradar aos outros. Saber dizer não em tantas situações, mesmo que seja algo desconfortável, é necessário. Nesse caso, é muito importante purificar conselhos, sugestões, dicas que as outras pessoas nos dão e ver se tudo isso se adapta a mim. Por isso que no início do podcast eu falei que quando alguém me perguntava o que eu faço, eu dizia, não sei. Porque aquilo que eu estou te propondo, nesse conselho, nesse bate-papo, essa dica, aquilo que você está procurando, vê se isso vai se adaptar bem à tua realidade, porque aquilo que eu estou te propondo se adaptou à realidade de outra pessoa. Mas não é automático que faça ou que tenha o mesmo resultado para você. Isso é importantíssimo. Saber purificar aquilo que eu ouço, vejo e adaptar à minha realidade. Por isso que é sempre necessário balancear muito bem a opinião alheia e a opinião própria. Ambas são fundamentais no nosso discernimento. E não fazer que nenhuma delas tenha um peso excessivo, mas que eu possa viver de um modo leve, tranquilo, porque muitas vezes, se eu quero só agradar aos outros, eu posso acabar danificando a minha espiritualidade, as minhas relações interpessoais, a minha profissão, as minhas escolhas, ou seja, toda a minha vida. Considerações finais. Logo, nós podemos ler esse capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus como uma crítica que Jesus faz ao excessivo peso dado à opinião alheia. Não renunciar a si mesmo por aquilo que os outros pensam ou vão vangloriar, mas, sobretudo, fazer o bem porque é bom, não porque eu preciso de uma afirmação alheia. Se as pessoas têm uma opinião positiva sobre aquilo que eu faço, que eu penso, que eu estou realizando, ótimo. Mas se algumas pessoas têm uma opinião negativa, paciência. Eu vou dar atenção, vou ouvir, mas isso não vai ser algo automático para que eu mude aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho os meus valores, as minhas convicções, as minhas escolhas, eu não posso negar quem eu sou para me adaptar totalmente à opinião de outras pessoas. Por isso que em alguns momentos é até interessante não querer saber muito o que os outros pensam sobre mim, aceitar que as outras pessoas podem ter uma opinião muito diferente daquela minha, saber tirar proveito das críticas e não fazer com que aquilo se torne a minha opinião, naturalmente ou mecanicamente, e até se afastar em alguns determinados momentos de algumas realidades que podem ser nocivas quando a opinião alheia se torna um peso excessivo, quando aquilo realmente faz mal e eu começo a agir como um hipócrita. Como Jesus propôs no caso da oração, da doação e do jejum. Fazer aquilo mecanicamente, nas esquinas, nas praças, com o rosto triste só para se aparecer e não tirar proveito de nada daquilo. Jesus chama os hipócritas com um termo que para nós já tem um peso moral, ético. Mas na verdade, hipócrita significa também hipo, aquilo que está abaixo, e crino significa juízo. Aquela pessoa que tem um julgamento, um juízo muito baixo. Qualquer coisa
já derruba a opinião própria daquela pessoa. Jesus pede aos discípulos: elevem o juízo, o julgamento, a ética, a moral de vocês. Aquilo que vem de fora tem sim o seu peso, mas aquilo não é a coisa mais importante na tua vida. Eu concluo o podcast do dia de hoje com uma citação interessante de Steve Jobs. Ele disse o seguinte: não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a tua voz interior. Uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo podcast Café Bíblico.